Unidade 2. Aspectos metodológicos do ensino da língua de sinais, por meio de um contexto. Objetivos de aprendizagem. Plano de estudos. A partir desta unidade você será capaz de entender o processo de alfabetização dentro do contexto de ensino e aprendizagem da Libras por meio de um contexto, compreender a organização das Libras, refletir sobre as práticas atuais de ensino de língua de sinais, conhecer algumas metodologias de ensino da Libras. Esta unidade está dividida em 3 tópicos. Em cada um deles, você encontrará atividades visando a compreensão dos conteúdos apresentados. Tópico 1. Situando o campo da metodologia de ensino em relação às línguas. Tópico 2. Alfabetização e o ensino da língua de sinais. Tópico 3. Refletindo sobre as práticas atuais de ensino de língua de sinais. Tópico 1. Situando o campo da metodologia de ensino em relação às línguas. Unidade 2. 1. Introdução. Prezado acadêmico, seja bem-vindo a esta unidade que irá falar sobre metodologias do ensino e aprendizagem das línguas. Como temos estudado no decorrer desta disciplina, há alguns anos a Libras não existia como disciplina escolar, nem mesmo era utilizada nas escolas como uma língua. A partir da regulamentação da Lei nº 10/436/2002, e através do Decreto-Lei número 5. 626/2005, essa disciplina é reconhecida e passa a fazer parte do contexto escolar. Diante disso, novos profissionais surgiram no cenário educativo: o professor de Libras, o intérprete de língua de sinais e o professor bilíngue, como figuras imprescindíveis para que o acesso aos conhecimentos dos alunos surdos usuários da Libras fosse possível. Diante da legislação, vários pesquisadores se debruçaram para entender e traçar estratégias de ensino e aprendizagem da Libras, pois reconhecem a necessidade de os alunos surdos aprenderem esta língua nos diversos contextos de suas vidas, dentre eles o da escola, levando em consideração a importância da escola no processo de ensino e aprendizagem. Mesmo com inúmeras ideias e pesquisas apontando para a importância da Libras como base curricular na educação básica, ainda não aconteceram mudanças curriculares significativas na educação básica, visto que ela é ainda uma disciplina à parte da grade curricular na maioria das escolas e, muitas vezes, é compreendida como instrumento de comunicação entre surdos e ouvintes e não uma disciplina como as demais. O ensino da Libras é uma proposta com fins definidos, pois o aluno surdo que adquire e aprende a língua de sinais, no início de sua escolarização, ou seja, na educação infantil e na primeira etapa do ensino fundamental, é aquele que terá experiências e competência linguística suficiente para, não somente acessar o conhecimento, mas também transformar esse conhecimento de forma crítica e ativa. E mais do que isso, a língua de sinais é a língua por meio da qual as identidades surdas são constituídas e a cultura surda se manifesta. Temos visto que a realidade da educação de surdos no Brasil apresenta um divisor de águas, o Decreto número 5. 626/2005, que regulamenta a Lei de Libras. A partir desse instrumento legal também se cria um imperativo no campo metodológico das línguas de sinais no país. Acreditamos que os enfoques das metodologias de língua de sinais devam se voltar para toda essa produção empírica como elementos essenciais para serem retomados sistematicamente dentro de um processo de escolarização. Esta disciplina não está procurando apenas mostrar caminhos amadurecidos na educação de surdos e que se mostraram eficientes, mas tem o papel de ser propositiva em termos de reunir princípios que refletem um jeito surdo de construir. Mais do que apresentar técnicas e fórmulas prontas de como ensinar e o que interfere na aprendizagem, é importante que a produção de surdos tenha cada vez mais espaço para criar novos textos e novas ideias de ensino e aprendizagem, pois não podemos falar deles sem trazê-los para a conversa. Quando falamos de metodologias para o ensino da Libras, é importante ressaltar que existem várias metodologias de ensino, são muitas as possibilidades. Não podemos falar de uma metodologia única, e sim metodologias, pois são vários os métodos de ensino para se ensinar e se aprender a língua de sinais. Não podemos esquecer que são várias as identidades surdas, e o que atende a uma, não necessariamente atende a outra. Decidir qual metodologia utilizar depende de uma complexa interação de fatores individuais e sociais, e todo educador deve estar atento às diferenças. 2. Metodologia de ensino. É importante começar este tópico entendendo o que é metodologia e métodos. Por metodologia entendemos que ela estuda as possibilidades explicativas de diferentes métodos e, por métodos, as formas, perspectivas ou caminhos que indicam uma sequência de ações que serão utilizadas para alcançar determinados objetivos. Assim, nós entendemos que os métodos auxiliam nos processos de ensino-aprendizagem.
A metodologia consiste em uma meditação em relação aos métodos lógicos e científicos. Inicialmente, a metodologia era descrita como parte integrante da lógica que se focava nas diversas modalidades de pensamento e a sua aplicação. Posteriormente, a noção de que a metodologia era algo exclusivo do campo da lógica foi abandonada, uma vez que os métodos podem ser aplicados a várias áreas do saber. Apesar de esse tópico ter denominação metodologia de ensino, ela irá nos fazer refletir sobre a didática, nos levando a pensar sobre a docência de um modo geral e o ensino e aprendizagem de línguas de sinais. Vamos explicando, pouco a pouco, tudo isso de forma que você perceba quanto pode ser envolvente o campo da docência, mas, com certeza, você deve se envolver, pois caso não esteja, pelo visto pretende envolver-se futuramente. Desta forma, pretendemos orientá-lo no encontro ou reencontro do fazer docente. Cada área de estudo possui uma metodologia própria. A metodologia de ensino é a aplicação de diferentes métodos no processo ensino-aprendizagem. Os principais métodos de ensino usados no Brasil são o método tradicional, ou conteudista, o construtivismo, de Piaget, o socio-interacionismo, de Vygotsky, e o método montessoriano, de Maria Montessori. E ainda temos as metodologias ligadas à pesquisa. Uma metodologia de pesquisa pode variar de acordo com a sua natureza. Assim, uma pesquisa pode ser qualitativa, quantitativa, básica ou aplicada. Sendo que a metodologia científica é a disciplina que trata do método científico. É a estrutura das diferentes ciências, e se baseia na análise sistemática dos fenômenos e na organização dos princípios e processos racionais e experimentais. Permite, por meio da investigação científica, a aquisição do conhecimento científico. A metodologia de ensino é a parte da pedagogia que se ocupa diretamente da organização da aprendizagem dos alunos e do seu controle, pois a intenção não é doutrinar o professor no uso de um determinado método, mas informá-lo das opções existentes. Cabe a você, futuro docente, partindo de sua experiência, das características de seus alunos e das condições existentes, tomar a decisão final. Seguem exemplos de métodos que utilizamos geralmente em relação ao ensino e aprendizagem. São vários os métodos que podemos utilizar na elaboração e na execução de uma aula. O importante é sentirmos a turma e elaborarmos a melhor estratégia para alcançar os objetivos propostos. Os métodos utilizados no ensino e aprendizagem das línguas de sinais brasileira, muitas vezes, tinham como base os métodos utilizados no ensino de línguas estrangeiras, principalmente no que diz respeito ao ensino e aprendizagem de ouvintes nas línguas de sinais. Um fato marcante na história da educação dos surdos foi o resultado da pesquisa do linguista americano William Stockwell, que concluiu que a língua americana de sinais constitui uma língua legítima, sendo assim possível o ensino e aprendizagem da mesma. 3. Metodologia de ensino de línguas. Prezado acadêmico. Muito já se discutiu e continuam discutindo com relação ao ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras e em relação às línguas de sinais, que são o foco da nossa disciplina. E qual seria o método ideal de ensinar e de aprender, e o que fazer e como fazer para alcançar resultados positivos em relação ao ensino e aprendizagem de outras línguas além da língua materna. Para Silva, 2004, página 2, os métodos e as abordagens são apresentados como soluções para problemas de ensino que podem ser aplicados em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Todavia, nenhuma sala de aula, seja ela onde for, é igual a outra, pois não tem os mesmos alunos, nem os mesmos objetivos, nem as mesmas intenções, nem as mesmas expectativas, nem os mesmos professores, ainda que o professor seja o mesmo, pois se mudamos os sujeitos, mudamos todo o resto. Assim, além da simples escolha ou mudança de método, pode-se abrir uma discussão para análise acerca das diferentes propostas que influenciam o ensino das línguas de sinais. Scliar, 2014, em sua obra Desobedecer à Linguagem, Educar, nos apresenta uma série de questões importantíssimas em relação à linguagem como um todo, inclusive indicamos esse livro para sua leitura. Em sua apresentação da coleção, ela parafraseia Foucault, quando diz que a experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à escritura. Com Foucault, que escrevemos para transformar o que sabemos e não para transmitir o já sabido. Se alguma coisa nos anima a escrever é a possibilidade de que esse ato de escritura, essa experiência em palavras, nos permita libertar-nos de certas verdades, de modo a deixarmos de ser o que somos para ser outra coisa, diferente do que vimos sendo. Scliar, 2014, apresentação da coleção. Parafraseando Scliar, 2014, em nosso contexto, é importante entender que é a experiência e não um determinado método frio que dará sentido ao ensino e aprendizagem de uma língua. Você pode se perguntar, podemos utilizar o método
Sim, devemos. Todavia, não podemos ficar presos a um determinado método. Se alguma coisa nos anima a ensinar, deve ser a experiência de nos libertarmos de certas verdades. Por vezes somos surpreendidos no ensino e aprendizagem. É interessantíssimo ver como transformamos a nós mesmos no processo de ensino e aprendizagem. Passamos a ser outra coisa, diferente do que vimos sendo, pois educamos para transformar o que sabemos, não para transmitir o já sabido. Scliar, 2014. Assim, não tenho dúvida de que cabe à escola um lugar de destaque no alargamento das condições de exercício da cidadania e o domínio da norma culta, no plano da linguagem, e dos conhecimentos, hábitos e comportamentos mais valorizados socialmente, dos quais uma boa parcela é veiculada pela escola. Nunes, 1989, página 36, Apud Souza, 2009, página 3. Para ensinar uma língua é preciso perceber e entender que a língua não é apenas códigos, mas também envolve questões sociais e culturais, em relação a cada indivíduo e grupo. É um ato criativo ensinar uma língua, em especial as línguas de sinais, pois o conhecimento é uma junção de arte, de técnicas e de vivências. Além disso, é importante ressaltar, como disse anteriormente, que os conceitos de educação estejam claros em relação a esse processo de ensino e aprendizagem da Libras e de demais línguas. Há sempre uma relação estreita entre quem ensina e o que ensina, quando diz respeito às línguas de sinais. O educador surdo organiza os conhecimentos a partir da sua visualidade. A intencionalidade, ou seja, o objetivo claro, a reciprocidade, sendo como o aluno se envolve no processo pedagógico e a mediação dos significados, em relação a como os significados são construídos com o aluno, exigindo uma criatividade na composição dos elementos de uma pedagogia visual que serão determinantes para o êxito do processo de aprendizagem dos discentes surdos. Importante, assim, por educação entendemos, educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, disciplinamento. No seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. A educação vai se formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo da sua vida. O conceito de educação engloba um nível de cortesia, delicadeza e civilidade demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade de socialização. De acordo com o filósofo teórico da área da pedagogia René Albert, a educação é um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em outro, normalmente de um adulto em um jovem. Essas ações pretendem alcançar um determinado propósito no indivíduo para que ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, econômicos, culturais e políticos de uma sociedade. No sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. Educação, do latim educations, no sentido formal é todo o processo contínuo de formação e ensino-aprendizagem que faz parte do currículo dos estabelecimentos oficializados de ensino, sejam eles públicos ou privados. No Brasil, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a educação divide-se em dois níveis, a educação básica e o ensino superior. A educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação nacional remete para o grupo de órgãos que fazem a gestão do ensino público e fiscalização do ensino particular. No processo educativo em estabelecimentos de ensino, os conhecimentos e habilidades são transferidos para as crianças, jovens e adultos sempre com o objetivo de desenvolver o raciocínio dos alunos, ensinar a pensar sobre diferentes problemas, auxiliar no crescimento intelectual e na formação de cidadãos capazes de gerar transformações positivas na sociedade. A educação não se limita apenas a normas morais e intelectuais, mas também pode estar relacionada com o aspecto físico, como é o caso da educação física. Portanto, métodos e metodologias não são apenas um conjunto de técnicas a serem aplicadas, mas envolvem muitos outros aspectos, entre eles a criatividade, que tem por base uma forma própria de apreender a realidade e que deve estar vinculada com as necessidades de cada sujeito e em relação à sua cultura. Em relação às metodologias a serem seguidas no ensino e aprendizagem da língua de sinais, as perspectivas teóricas do socio-interacionismo, da linguística enunciativa e da linguística textual trouxeram importantes mudanças ao focar o ensino de língua no uso e funcionamento discursivo de um sistema semiótico e simbólico, contextualizado e determinando socio-historicamente. Dentro desses enfoques, as formas linguísticas não são abordadas por si mesmas como um sistema fechado em si mesmo,
Durante o processo de interação verbal, a língua vai assumindo formas e sentidos de relação. O panorama do ensino das línguas no Brasil passou, nas últimas décadas, por várias transformações, devido às influências de pesquisas e estudos realizados na área da linguística aplicada, em relação ao ensino-aprendizagem de línguas orais e da língua de sinais, pelas necessidades impostas pelas modificações sociais e pelo avanço das tecnologias da comunicação e da informação. Já a abordagem diz respeito ao conjunto de conceitos que tem por base os aspectos cruciais do aprender e ensinar uma nova língua. A metodologia diz respeito ao conjunto de ideias que justificam o ensinar de certa maneira, isto é, um método, que se refere às normas de aplicação dos pressupostos. Temos ainda a abordagem que irá direcionar o método e as outras dimensões do processo de ensino-aprendizagem das línguas, tais como planejamento, seleção de materiais e o tipo de avaliação. Assim, a abordagem tem um sentido mais amplo, tratando-se, pois, dos pressupostos teóricos acerca da língua, as concepções do professor a respeito da natureza da linguagem, e dos processos de ensino e aprendizagem. A escolha por uma determinada abordagem influenciará a escolha do método, a via ou o caminho por onde irão trilhar o ensino e aprendizagem. O método ideal de ensinar ou de aprender é aquele que dá resultados positivos, e, para alcançar resultados positivos, precisamos pesquisar e estudar, sempre tentando adequar a melhor metodologia ao grupo ou ao sujeito para os quais estamos ensinando outras línguas além da língua materna. Para ensinar é preciso perceber a maneira de cada sujeito e grupo de se relacionar com o conhecimento e com o ato criativo. Assim, os métodos não são apenas um conjunto de técnicas a serem aplicadas, mas envolvem muitos outros aspectos, dentre eles a criatividade, que tem por base uma forma própria de apreender a realidade e que deve estar vinculada com as necessidades de cada pessoa, da maneira como ela se constitui como sujeito, ligado à sua cultura. Durante o processo de interação verbal, a língua vai assumindo formas e, assim, dando sentido de relação em consonância com esse sujeito no mundo em que ele vive, dando sentido através da língua, sua forma de ver e viver, podendo assim expressar seus pensamentos se fazendo entender em suas relações sociais. Ao longo da história, algumas filosofias educacionais ganharam destaque em relação à educação de surdos. Apesar das diferentes opiniões que dividem e subdividem as metodologias específicas ao ensino de surdos, em termos de pressupostos básicos, existem três grandes correntes filosóficas: a do oralismo, da comunicação total e do bilinguismo do Orziati, 1999, página 13. Além disso, temos a pedagogia surda. Mais à frente iremos estudar mais profundamente essas filosofias educacionais em relação à educação de surdos. 3.1 Metodologia oralista. O principal objetivo desta metodologia é desenvolver a fala do surdo, pois para os defensores deste método, a língua falada era considerada essencial para a comunicação e desenvolvimento integral das crianças surdas. Esta metodologia foi proposta e defendida em um evento internacional realizado em Milão, Itália, chamado Congresso Internacional de Educação de Surdos. Congresso esse que, apesar de ter falado sobre os surdos e sobre a principal metodologia de ensino a esses, não deu atenção aos anseios dos surdos. Assim, de acordo com Goldfeld, 2002, página 34, o oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada pela estimulação auditiva. Essa estimulação possibilitaria a aprendizagem da língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte e desenvolver uma personalidade como a de um ouvinte. Ou seja, o objetivo do oralismo é fazer uma reabilitação da criança surda em direção à normalidade. A metodologia oralista, após o Congresso de Milão, passou a ser utilizada pela maioria das escolas na educação de surdos de muitos países. Assim, a língua de sinais foi proibida, começando uma longa e sofrida batalha do povo surdo para defender o direito linguístico por meio da sua língua natural, a língua de sinais. Para Capovilla, 2000, página 102, o método oralista objetivava levar o surdo a falar e a desenvolver a competência linguística oral, o que lhe permitiria desenvolver-se emocional, social e cognitivamente do modo mais normal possível, integrando-se como um membro produtivo do mundo dos ouvintes. As técnicas mais utilizadas no método oralista são o treinamento auditivo, o desenvolvimento da fala e a leitura labial. Treinar a audição por meio do desenvolvimento do resíduo auditivo para que o surdo aprendesse a discriminar os sons e, consequentemente, pudesse desenvolver a sua fala era a filosofia dos defensores do oralismo. Eles também enfatizavam a importância da leitura labial como via de comunicação. Como consequência das práticas oralistas, os surdos não aprenderam a falar.
conseguiam pronunciar apenas algumas palavras que eram repetidas de forma mecânica sem saber o que elas realmente significavam. Esse método resultou em milhões de surdos analfabetos. E os surdos que passaram por essa metodologia trazem marcas negativas em suas vidas até os dias atuais. Streichen, 2012, página 17. 3.2. Comunicação total. Com o passar do tempo foi constatado que os surdos educados por meio da metodologia oralista nunca conseguiriam se comunicar ou falar como os ouvintes de maneira satisfatória, mesmo com a imposição das práticas oralistas. Além disso, as pessoas surdas insistiam em se comunicar por meio da língua de sinais. Decidiu-se então que os surdos poderiam utilizar toda e qualquer forma de comunicação. Então surgiu o método que ficou conhecido como comunicação total, sendo sua principal meta o uso de qualquer estratégia que pudesse permitir o resgate na comunicação das pessoas surdas. Este modelo combinava a língua de sinais, gestos, mímicas, leitura labial, entre outros recursos que colaborassem com o desenvolvimento da língua oral. Shelp, 2008. É importante entender que o método da comunicação total não surge para fazer negação ao oralismo, que até então vigorava na educação de surdos. A comunicação total não está em oposição à utilização da língua oral, mas apresenta-se como um sistema de comunicação complementar. Marchesi, 1995, página 59. Todavia, por serem duas línguas distintas e com estruturas diferentes, dificultava a aprendizagem dos alunos. 3.3. Bilinguismo. O bilinguismo consiste em trabalhar com duas línguas no contexto escolar e, neste caso, as línguas em questão são a língua portuguesa, escrita, e a língua brasileira de sinais, Libras. A metodologia bilíngue é utilizada atualmente com surdos em algumas instituições educacionais brasileiras, onde os estudantes utilizam o português e a Libras no processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Lacerda, 1998, a metodologia bilíngue destaca que os surdos adquirem conhecimentos por meio do canal visual e a mistura entre línguas, utilizada na comunicação total, dificultava a aquisição de conhecimentos pelos surdos, pois cada língua tem características próprias e independentes, tornando-se assim impossível falar ambas as línguas, sinalizada e oral, ao mesmo tempo no âmbito escolar. A partir da metodologia bilíngue, o surdo deixa de tentar seguir o modelo do ouvinte e passa a desenvolver sua identidade e sua cultura no contato com seus pares e com os professores bilíngues. O surdo não precisa almejar uma vida semelhante ao ouvinte, podendo assumir a sua surdez. Goldfeld, 1997, página 138. 3.4. Pedagogia surda. Outra metodologia importante a ser observada é a pedagogia surda, que surge com a finalidade de mostrar um novo caminho para a educação do surdo, pois ela é uma metodologia que atende de uma forma satisfatória às especificidades do surdo, de forma a considerar todos os aspectos culturais deste sujeito. A pedagogia surda requer a presença do professor surdo em salas regulares de ensino, assim como nas escolas especiais e centros de atendimento especializado para surdos, CAIS, em tempo integral. São os professores surdos que ensinam os surdos. Este método dá ênfase à educação na diferença por meio da mediação intercultural e respeita a identidade do surdo. Perlin, 2006. A pedagogia surda defende que a criança surda deve ter aulas ministradas em Libras por professores surdos desde a educação infantil. Entretanto, percebe-se que há um longo caminho a ser percorrido para que de fato esta realidade se torne possível de ser vivida pelas crianças surdas brasileiras, pois se faz necessário que haja professores surdos em número suficiente e preparados para assumir tais funções, assim como professores ouvintes fluentes em Libras para atuarem como tradutores, intérpretes nas instituições de ensino de todas as modalidades. Cada metodologia representou em seu momento histórico alguma vantagem ou desvantagem na educação dos alunos surdos. Existe um conjunto de práticas e eventos dentro da cultura surda que ativam as línguas de sinais e suas formas de interação, produzindo um letramento tanto individual como social que revela dinâmicas próprias de atuar e interagir no meio social. Essas construções simbólicas são interdependentes de determinados contextos e espaços sociais que propiciam a ocorrência de distintas formas enunciativas. A metodologia de Libras deve estar em alinhamento com as diferenças produzidas dentro desses diferentes espaços que possibilitam a emergência do discurso surdo. Diante disso, no próximo tópico iremos estudar a alfabetização e o ensino da língua de sinais, levantando um estudo sobre letramento dos surdos. Resumo do tópico 1. Neste tópico, você estudou metodologias de ensino,
Quando falamos de metodologias para o ensino da Libras, é importante ressaltar que existem várias metodologias de ensino, são muitas as possibilidades. Por metodologia entendemos que ela estuda as possibilidades explicativas de diferentes métodos. Por métodos entendemos as formas, perspectivas ou caminhos que indicam uma sequência de ações que serão utilizadas para alcançar determinados objetivos. Assim entendemos que os métodos auxiliam nos processos de ensino-aprendizagem. A metodologia consiste em uma meditação em relação aos métodos lógicos e científicos. Inicialmente, a metodologia era descrita como parte integrante da lógica que se focava nas diversas modalidades de pensamento e a sua aplicação. Posteriormente, a noção de que a metodologia era algo exclusivo do campo da lógica foi abandonada, uma vez que os métodos podem ser aplicados a várias áreas do saber. Há sempre uma relação estreita entre quem ensina e o que ensina, quando diz respeito às línguas de sinais. O educador surdo organiza os conhecimentos a partir da sua visualidade, a intencionalidade, ou seja, o objetivo claro, a reciprocidade, sendo como o aluno se envolve no processo pedagógico e a mediação dos significados. Em relação a como os significados são construídos com o aluno, exigindo uma criatividade na composição dos elementos de uma pedagogia visual que serão determinantes para o êxito do processo de aprendizagem dos discentes surdos. Existe um conjunto de práticas e eventos dentro da cultura surda que ativam as línguas de sinais e suas formas de interação, produzindo um letramento tanto individual como social que revela dinâmicas próprias de atuar e interagir no meio social. Essas construções simbólicas são interdependentes de determinados contextos e espaços sociais que propiciam a ocorrência de distintas formas enunciativas. A metodologia de Libras deve estar em alinhamento com as diferenças produzidas dentro desses diferentes espaços que possibilitam a emergência do discurso surdo. Vimos também as metodologias oralistas, comunicação total, bilinguismo e pedagogia surda. 1. A Libras e a língua portuguesa são, reconhecidamente, línguas naturais, com estrutura própria. No que tange à produção e à recepção linguística, as línguas citadas são, respectivamente, de modalidade A. Audiovisual e gestual visual. B. Audio-oral e visoespacial. C. Visoespacial e oral auditiva. D. Gestual visual e oral auditiva. E. Visoespacial e auditivo oral. 2. As aulas, eram preparadas e apresentadas em língua portuguesa, predominante no ambiente escolar, e essa língua era inacessível às crianças surdas. A Libras era usada então apenas como instrumento para dar acesso ao que a professora ensinava falando e não circulava efetivamente em sala de aula como uma língua, circunscrevendo a intérprete de língua de sinais a um papel secundário. Cristina B. Lacerda, intérprete de Libras em atuação na educação infantil e no ensino fundamental. Porto Alegre, Mediação, FAPESP, 2009. Com base no excerto apresentado, infere-se que a metodologia adotada na instituição previa o ensino de Libras e de língua portuguesa numa perspectiva A. Monolingue. B. Bilingue. C. Trilingue. D. Plurilingue. E. Multilingue. Artistas surdos, atores, pintores, dançarinos, artistas plásticos, escultores, etc. 3. Elabore uma pesquisa sobre a cultura surda, abordando os seguintes temas e apresente no encontro presencial aos demais acadêmicos: teatro surdo no Brasil e no mundo, tecnologias surdas,